No século XVIII, enquanto o ouro enriquecia Portugal, o Brasil era mantido sob rígido controle intelectual. Portugal temia que o acesso ao conhecimento despertasse ideias de autonomia e rebelião. Para evitar isso, a coroa isolou a colônia das novas ideias europeias, proibindo universidades, jornais e editoras. O saber era privilégio de poucos, e a maioria vivia sob censura e medo, sem espaço para debate ou pensamento crítico. Assim, o Brasil tornou-se uma colônia silenciosa, dependente da metrópole até para pensar. Em 1739, Portugal deu um passo decisivo para centralizar o poder militar em suas colônias, implementando as chamadas ordenanças. Essa medida foi um marco na história colonial, pois representou uma mudança profunda na forma como o controle das forças armadas era exercido. Ao tirar das elites locais o controle das milícias, a coroa portuguesa buscava enfraquecer a autonomia dos grandes proprietários e das lideranças regionais, que até então exerciam grande influência sobre a organização militar. Capitães de milícias e senhores de engenho, figuras centrais no poder local, perderam autonomia e prestígio, pois suas decisões passaram a depender diretamente das ordens vindas de Lisboa. Agora, apenas a administração central em Lisboa tinha autoridade para decidir quem comandava as tropas, eliminando qualquer possibilidade de escolha local e reforçando o controle da metrópole. O objetivo era claro: impedir que lideranças regionais se fortalecessem a ponto de ameaçar o domínio português, garantindo que o poder permanecesse concentrado nas mãos da coroa. Essa medida minou as redes de poder locais, criando um clima de tensão e desconfiança entre a elite colonial e os representantes da coroa. A sociedade colonial tornou-se ainda mais dependente da coroa portuguesa, que passou a controlar não só a política, mas também a segurança e a ordem pública. O controle rigoroso das armas foi o primeiro passo para sufocar qualquer movimento de independência ou rebelião, tornando a repressão mais eficiente e dificultando a organização de resistências locais. Assim, Portugal moldava a colônia, amarrando-a com correntes burocráticas e militares, e consolidando seu domínio sobre todos os aspectos da vida colonial. Em 1746, a coroa passou a controlar também a medicina. Só quem tivesse licença de Lisboa podia atuar. Isso marginalizou curandeiros, boticários e saberes locais, criando um vácuo de assistência médica. Muitos praticantes foram forçados à clandestinidade, enquanto a população sofria com a falta de profissionais. O objetivo era o mesmo: centralizar o saber e impedir qualquer autonomia. Controlando armas e saúde, Portugal restringia cada vez mais a vida colonial. Em 1747, Portugal proibiu qualquer tipografia no Brasil, após uma tentativa pioneira de imprimir livros no Rio. Esta decisão foi um golpe duro para a nascente intelectualidade brasileira, que via na imprensa uma ferramenta essencial para a disseminação de ideias e conhecimentos. Enquanto outras colônias já tinham imprensa e universidades, o Brasil mergulhou em um silêncio forçado. A ausência de instituições de ensino superior e de veículos de comunicação impediu o florescimento de um pensamento crítico e independente. Sem jornais ou editoras, não havia debate público nem espaço para a produção intelectual local. A cultura brasileira ficou estagnada, sem meios para se expressar ou evoluir. Escritores dependiam da aprovação da censura em Portugal, e a maioria da população permanecia alheia ao conhecimento. A censura era rigorosa, e qualquer material considerado subversivo era imediatamente banido. O Brasil tornou-se uma colônia sem voz, incapaz de construir sua própria identidade. A falta de liberdade de expressão criou uma sociedade conformista e desinformada. O silêncio imposto pela coroa sufocou ideias e atrasou o desenvolvimento cultural. A criatividade e a inovação foram sufocadas, deixando um vazio intelectual.
Portugal queria um Brasil obediente, rico em recursos, mas pobre em ideias. A exploração econômica era a prioridade, enquanto a cultura e o conhecimento eram negligenciados. O controle sobre armas, medicina e imprensa criou uma teia de dependência quase total. Sem canais para debate ou organização, a colônia ficou condenada à obediência e ao silêncio. O acesso ao saber era restrito a uma minoria, enquanto a maioria permanecia analfabeta e isolada. Ainda assim, ideias de liberdade circulavam em segredo, alimentando o desejo de mudança. Quando a explosão veio, foi ainda mais significativa. A repressão só aumentou a sede por liberdade. A imprensa, quando finalmente chegou, tornou-se símbolo de emancipação. O silêncio que pairava sobre o Brasil colonial só foi finalmente rompido em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Até então, o país vivia sob rígido controle, sem imprensa livre, e a circulação de ideias era severamente limitada pelas autoridades coloniais. A vinda da corte não apenas mudou a paisagem política, mas também abriu portas para transformações culturais profundas. Entre essas mudanças, destaca-se a instalação da primeira prensa tipográfica no Brasil, um marco fundamental para a história da comunicação e do pensamento crítico em nosso território. A criação da imprensa régia e de jornais como a Gazeta do Rio de Janeiro deu ao país, pela primeira vez, uma voz oficial e pública, permitindo que notícias e informações circulassem entre a população. Mesmo sob forte vigilância e censura, a imprensa abriu caminho para o debate público, incentivando a circulação de ideias e opiniões que antes eram reprimidas. Cafés, praças e salões tornaram-se espaços de discussão e troca de pensamentos. O Correio Brasiliense, editado por Hipólito da Costa em Londres, foi pioneiro ao trazer críticas ao regime colonial e apresentar ideias de autonomia e liberdade, influenciando leitores mesmo à distância. A imprensa, ao unir as províncias e fomentar uma identidade nacional, preparou o terreno para a independência. Ela ajudou a criar um sentimento de pertencimento e de luta por direitos comuns entre brasileiros de diferentes regiões. As antigas ordens de censura e controle mostram o quanto o atraso foi imposto ao Brasil, retardando o acesso à informação e à liberdade de expressão por décadas. A liberdade de um povo começa com a liberdade de sua palavra. Quando as ideias podem circular livremente, nasce a esperança de um futuro mais justo e democrático para todos.